Muito boa tarde, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Retomada em Conexão, que inicia hoje uma série de seminários a respeito de diversos temas, com pesquisadores e pesquisadoras de vários lugares do mundo e do Brasil, para que nós possamos conhecer e compartilhar as experiências e as políticas de enfrentamento à pandemia, além de novos modelos de desenvolvimento, economia criativa, mercado de trabalho e interseccionalidades, entre outros diversos temas que perpassam pelas questões socioeconômicas. A Secretaria da Retomada, ela está sempre buscando essas conexões com as universidades, com pesquisadores e pesquisadoras, está sempre atenta aos dados, além de compreendermos e conhecermos mais das cidades coreanas por meio dos atores locais, que são as pessoas que vivenciam as cidades e podem nos ajudar a compreender as potencialidades e as vulnerabilidades dos municípios. E para iniciarmos a nossa conexão, eu tenho a imensa honra de convidar a professora e pesquisadora, doutora Andréa Delfino, que é da Universidade do Litoral da Argentina, doutora em ciência política, fez o mestrado aqui conosco no Brasil, no Rio de Janeiro. Esteve aqui em Goiânia, na nossa cidade, há uns 2, 3 anos atrás, no NEST, Núcleo de Estudos sobre o Trabalho, da UFG, onde eu tive a grande honra e oportunidade de conhecê-la pessoalmente. Eu estou imensamente feliz por a senhora ter aceito o convite e nós iremos aprender muito com ela hoje. Professora Andréa, seja muito bem-vinda. Obrigada, Soilem. Para mim, muito prazer ficar hoje com vocês nessa conversa, né? Essa preocupação que a gente tem da situação que está atravessando hoje o mundo e, além disso, das consequências que isso tem na nossa América Latina, né? Isso é o central, pensar como é que a gente pode sair melhor dessa situação. Com certeza, professora Andréia. E a professora Andréia vai falar para nós hoje a respeito das políticas na Argentina em relação ao mercado de trabalho, para geração de emprego e renda. Professora Andréia, o espaço é seu e, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês. Eu vou fazer assim uma apresentação das linhas gerais da situação do mercado de trabalho na Argentina no período anterior à pandemia, o que aconteceu com a pandemia e as políticas que foram levadas eh, adiante nesse período e quais são até hoje os resultados das políticas e da situação de emergência sanitária na Argentina até agora. Vou fazer uma apresentação não muito longa, depois, se a gente precisar, fica conversando algumas questões particulares. Então, eu vou dividir a minha apresentação em, primeiro, a situação do mercado de trabalho na Argentina na etapa anterior à pandemia e depois disso o que aconteceu, o que está acontecendo agora com o mercado de trabalho na Argentina. Uma primeira questão que acho que é central discutir, não só para a Argentina, mas para a América Latina toda, é a situação estrutural de nossos mercados de trabalho. Allí, eu acho que aí tem uma questão central, o debate, ou melhor, a situação da estrutura em relação à situação atual da pandemia. Qual é a ideia central allí? A pandemia que vai fazer no mercado de trabalho da Argentina é aprofundar uma série de tendências de desigualdade persistente que o mercado de trabalho já tinha. Desde a década de 70, o mercado de trabalho na Argentina apresenta 2 ou 3 tensões que são fortes. Problemas que ficam desde a década
de 70 se agravando e que eles não têm solução até agora. Um deles é o problema da informalidade laboral, mesmo nos períodos de maior crescimento da economia. O mercado de trabalho na Argentina apresentou e apresenta ainda um patamar próximo a 30% dos trabalhadores informais. Essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é o problema do desemprego. Até a década de 70, na Argentina, o desemprego ficou perto do 5, 6%. Dali na frente, o desemprego começou a ser cada vez mais grande, até chegar na década de 90 a um desemprego próximo a 20%. Ali, o desemprego começou a descer até chegar no início do século XX a um patamar próximo a 7%. O que aconteceu? Dali na frente, nos últimos anos, desde 2010, 2011 na frente, o desemprego começou a crescer novamente e ele ficou perto do 10% da população. O que acontece, então? Ali tem, primeiro, o problema da informalidade. E o segundo problema é que, nas épocas de crise, o desemprego cresce muito, cresce também a informalidade. Agora bem, o que acontece? Desde 2014, desde 2011, 2012, na frente, a Argentina gera um novo problema no mercado de trabalho. Historicamente, o vínculo na Argentina da pobreza era o vínculo com a desocupação. Desemprego era quase sinônimo de pobreza. Desde 2011, 2012 na frente, a Argentina tem uma nova situação de problema no mercado de trabalho, além do problema da informalidade e do desemprego, que é mesmo aqueles trabalhadores que têm emprego, tem muito trabalhador pobre. Então, ali tem aí uma nova questão que aparece agora na pandemia como uma das maiores situações de problema, o problema da pobreza. E essa pobreza não é só no caso dos desempregados, também nos trabalhadores que têm emprego, muitos desses trabalhadores estão transitando situações de pobreza. Então, o que tem o problema? O que tem o mercado de trabalho na Argentina? Desde 2011, 2012 na frente, o desemprego começou a crescer mais e uma segunda questão que é muito importante é que falei no início, que mesmo no período de crescimento da economia, o trabalho formal manteve a laboral. Então, esses problemas, a gente chega no início do governo Macri com uma situação já que começava a ter
alguns problemas muito fortes, mesmo quando a gente vinha de transitar um período de crescimento econômico. O que acontece com o governo Macri? Esses indicadores, todos eles começam a piorar. Cresce o desemprego, cresce a precariedade laboral e a informalidade laboral. O único tipo de emprego que cresce é o trabalho não registrado e o trabalho conta própria. E também é o período 2015-2019, é um período de uma forte queda do salário real. Então, esses problemas que a gente já tem historicamente, aqueles outros que surgiram na última etapa do governo Kirchner, todos esses problemas são agudizados, fica muito mais fortes esse problema no governo Macri. Então, o que tem aí? A gente tem um conjunto cada vez maior de problemas muito fortes e difíceis de serem resolvidos no mercado de trabalho. Essa é a situação que o mercado de trabalho na Argentina atravessa no período que vai entre 2015 e 2019. Além disso, é importante marcar que nesse período também tem uma mudança em relação à concepção do Estado em relação ao mercado de trabalho. O período 2015-2019 teve também um aumento das políticas de flexibilização laboral. A Argentina não teve uma reforma laboral, reforma trabalhista integral, como teve o Brasil no governo Temer, mas sim teve políticas parciais de flexibilização laboral. Também teve um questionamento muito forte do parte do Estado das formas de organização sindical e uma promoção do Estado de formas de emprego autônomo, de autoemprego e de empreendedorismo. O Estado promovia essas formas de emprego. Então, a situação no início da pandemia já era uma situação muito difícil. Salários reais muito baixos, a população argentina inicia a pandemia com uma pobreza próxima do 35% da população e um promédio de indigência. Na Argentina faz medição de pobreza e de indigência. A indigência é aquela população que não consegue, com o salário, comprar alimentos. E a pobreza, alimentos e bens, e aqueles bens necessários para a vida cotidiana. Então, a Argentina já tinha uma situação de muita população vulnerável. No início, no período anterior ao início da pandemia. O que acontece com a pandemia? No início, o que acontece é a Argentina teve um dos confinamentos mais estritos, mais que foram, esse confinamento foi promovido por el Estado Nacional e foi muito cedo o confinamento da população na Argentina. O confinamento foi desde o mês de março até o mês de agosto, que começou a ser flexibilizado aos poucos esse confinamento, com o início e abertura de algumas atividades. O que acontece aqui? No início, uma primeira questão que é central é que, a partir da decisão do governo federal
do confinamento, a população é dividida naqueles trabalhadores essenciais, aqueles que podiam continuar trabalhando fora de casa, e aqueles trabalhadores não essenciais, que podiam continuar trabalhando, mas só através de dispositivos digitais desde o interior dos hogares. A educação toda passa a ser virtual, ali, desde o nível inicial até a universidade, no início do mês de abril, todas as escolas todas e as universidades todas começaram a trabalhar de forma virtual. Nós sabemos que aqueles trabalhadores que podem trabalhar de forma virtual, a maioria deles são trabalhadores dos setores médios. Então, tem ali uma situação que a gente tem que olhar, que o trabalho nos setores médios, na classe média, né? O trabalho virtual só é possível na classe média. Ali tem uma situação particular. Qual é essa situação particular? É que nesses setores o que sube muito é a quantidade de horas de trabalho. A jornada de trabalho fica muito mais longa na maioria daqueles setores que fazem teletrabalho. Essa é uma primeira questão. A Argentina, naquele momento, não tinha nenhuma regulação de teletrabalho. Ela foi só criada no contexto da pandemia. Depois vou voltar sobre isso. Uma segunda questão é que acontecia com aqueles trabalhadores informais, precários e autônomos, conta própria. Esses trabalhadores, a situação deles era bem diferente daqueles outros trabalhadores que podiam continuar trabalhando através das plataformas digitais ou do teletrabalho. Esses grupos, esse setor de trabalhadores vulneráveis, passou a ser aqueles setores mais prejudicados durante o confinamento e a etapa mais forte do confinamento. Por que passaram a ser os setores mais prejudicados? Porque esses setores, a maioria deles, são trabalhadores e trabalhadoras que, para a subsistência cotidiana, precisam de sair a trabalhar todo dia e trabalhar na rua. E o trabalho deles, na economia informal na Argentina, é a transação central é com dinheiro. Então, esse dinheiro que eles recebem todo dia por sair a trabalhar, conseguir comprar comida, agora isso estava proibido. O confinamento, através de uma lei, proibia sair as pessoas a trabalhar na rua. E uma terceira questão que é central ali é a questão do trabalho não remunerado, o que na área da economia feminista nós chamamos de trabalho doméstico e trabalho de cuidados não remunerados. Então, ali temos três situações diferentes. O que aconteceu com aqueles trabalhadores que podiam continuar com o trabalho remoto, trabalho virtual, o teletrabalho, aqueles outros trabalhadores e trabalhadoras que não podiam sair na rua trabalhar. E o que aconteceu com aquele outro trabalho que muitas vezes nem sequer é reconhecido como trabalho, que é o trabalho não mercantil, não remunerado. Então, aí temos três situações diferentes.
Então, aí, o que aconteceu? O trabalho de o trabalho de cuidado é importante ter em conta que na América Latina o trabalho de cuidado, o que na bibliografia da Inglaterra, dos Estados Unidos chamam de care, esse trabalho na América Latina sempre foi pensado, sobretudo, de cuidado de crianças. Com a pandemia, ou melhor, a pandemia mostra também o, as horas de trabalho que as famílias dedicam, e além agora, muito mais com a pandemia, as famílias e as mulheres, principalmente, dedicam ao cuidado das pessoas idosas. Então, o cuidado já começava, o trabalho de cuidado já tinha começado a ser debatido nas políticas públicas faz alguns anos atrás. Mas a pandemia traz à luz uma questão nova, que é a questão do cuidado dos idosos. Na América Latina, a maioria das vezes, quando a gente fala de trabalho de cuidados, está pensando no trabalho de cuidado das crianças. Agora, a pandemia traz à luz mais um trabalho, que não era feito antes. Ele era feito, só que agora a pandemia, o que faz? Que esses idosos que não podem já sair na rua precisem maior tempo de ajuda, de companhia, de pessoas da família para ajudar eles. Professora, nesse momento eu quero convidar a Yara Nunes para conversar com a senhora. A Yara Nunes, ela é gerente da intermediação do trabalho, mão de obra aqui da Secretaria da Retomada. Também está pesquisando o trabalho, inclusive a Yara é orientanda da Tânia Tosta, e aí ela vem trazer para nós as políticas de geração de emprego e renda que estão sendo implementadas pela Secretaria da Retomada, para que a gente possa compartilhar essas experiências, Com entre outras certeza, questões. com Yara, certeza. seja muito bem-vinda. Obrigada, Suelen. Obrigada, professora. Inicialmente, professora, eu quero expor para a senhora uma das principais políticas que a gente vem desenvolvendo hoje na Secretaria da Retomada, e no final da fala eu quero até fazer alguns questionamentos para saber se algo similar já foi feito aí na Argentina, especialmente naquele período em que a senhora informa que houve uma diminuição, né, do desemprego. Sim, Então, vou chegar nesse ponto. tá Mas, certo. inicialmente, o programa que nós desenvolvemos hoje aqui na Secretaria, o Mais Empregos, ele leva para a população tanto intermediação de mão de obra, vagas de emprego, quanto capacitação e qualificação profissional. Então, não é um programa que olha somente para quem está desempregado, mas quem está em algum tipo de subemprego ou em trabalhos cuja remuneração é muito baixa, elas podem buscar os cursos de capacitação e qualificação, que são todos gratuitos, para poder melhorar o salário, seja na empresa que ela está, ou em alguma outra empresa também, uma recolocação no mercado de trabalho em uma nova profissão e uma profissão melhor. Então eu te pergunto, na Argentina já foi feito ou é feito algum trabalho de capacitação e qualificação profissional para melhoria de emprego, melhoria de salário ou até mesmo para recolocação no mercado de trabalho? Foram, sim. Os programas de recolocação de trabalho, eles estão, na verdade, eles não são de recolocação de trabalho, recolocação eu acho que não teve. Teve o que a gente chama de bolsa de emprego. São aquelas agências dos estados, geralmente locais, que faz um listado daquelas pessoas desempregadas procurando emprego e as empresas procuram aquelas agências para chegar aquelas vagas que eles têm. Então, tem agências que o que eles fazem é uma conexão entre a oferta
e a demanda de mão de obra. Não é de recolocação, é só para desemprego, de recolocação não tem. O que sim tem de qualificação laboral, tem tido programas, agora nesse último ano não tem, e nesse ano tampouco tem, nem no governo federal, nem nos governos estaduais está tendo. Na verdade, o confinamento mudou muito, né? A gente teve troca de governo federal, tem pandemia, confinamento muito forte, aí ficou aquela coisa. Mas o que acontece? Agora, por exemplo, algumas das universidades da área, da região onde eu moro, estão tendo políticas fortes de capacitação, mas quem estão levando são as universidades federais. Mas o que acontece? A maioria daqueles programas são programas que muitas vezes fazem capacitação naquelas áreas que já na economia quase nem precisa. Sabe? É importante olhar que se vai capacitar e em quais áreas vai se capacitar. Aquelas capacitações assim, amplas no país todo, o país é muito diferente. Para o país todo, tem muito pouca incidência real nas economias regionais. Então, eu acho que tem que ser pensadas aqueles programas e também com conexão com as empresas da região, né? Com um vínculo aí muito forte com as pequenas, com as associações empresariais, com as pequenas e medianas empresas, que são aquelas, na Argentina, são aquelas que geram maior quantidade de emprego. Então, fazer uma qualificação de pessoal muito próxima das necessidades das empresas, não é? Porque você fica qualificando pessoal para empresas que não têm naquela região, para áreas ou setores que não têm na região. Então, aí tem que fazer uma articulação. Eu acho que é importante fazer esses programas na articulação com os ministérios de produção. Isso ali, eu acho que ali é a questão central, para que eles tenham aquele efeito maior na mão de obra, né? Inclusive, professor, nós temos dentro também do mesmo programa do Mais Empregos uma conexão e uma conversa muito próxima com o setor empresarial, que é justamente para fazer isso. Nós levantamos ali a demanda das empresas, a demanda dos empregadores, para poder, então, qualificar a mão de obra, que no caso, o empregado. Então, acontece, e nós até vendemos o produto, assim dizendo, chamando as empresas, porque nós fornecemos para ela cursos personalizados. Por exemplo, vai abrir um grande hotel aqui, um exemplo. Então, nós capacitamos ali dentro daquela cidade, porque para valorizar também a mão de obra local, qualificamos e capacitamos justamente porque aquele hotel precisa, que sejam para recepção, que sejam camareiras, enfim, justamente para que entre no mercado de trabalho, que é o que aquela grande empresa precisa. Então, tem aqui, dentro desse programa, a gente busca fazer esse caminho, damos a capacitação de acordo com o que a cidade, o município mais precisa, mas também fazemos direcionado já para aquelas empresas que vão ser implantadas dentro do município. Então, assim, até ouvindo a senhora falar, eu entendo que tudo indica, então, que nós estamos indo para o caminho certo. Nós não estamos fazendo nada que está desacertado ou em desconexão com o que realmente tem que ser feito. Com certeza, E com certeza. outra Eu acho coisa... que essa questão de trabalhar de oferta e a demanda, né? A gente sempre fala a neoclássica da economia, que achava esse acople instantâneo, simultâneo de oferta. Isso sabemos que no mercado de trabalho real não existe.
hoje é um trabalho do Estado fazer essa conexão entre a oferta e a demanda da mão de obra, né? Sim, inclusive nós temos aqui no país o Sistema Nacional de Emprego, que cada estado e cada município que tenha interesse em ter o Cine, né, que é o Sistema Nacional de Emprego, ele faz adesão àquele programa. Então, o Cine está dentro do guarda-chuva do Mais Empregos. Então, ali nós temos os COTECs, que são os colégios tecnológicos que disponibilizam a capacitação e a qualificação, e também temos o Cine, que é onde essa mão de obra, tanto a empresa oferece, quanto o desempregado ou a pessoa que tem interesse vai lá buscar as vagas de emprego também. Então, então isso já é algo que vem sendo feito aqui e dentro da secretaria de forma um tanto mais intensa. Tá E, certo. inclusive, como esse programa, o Sistema Nacional de Emprego, já tem uns anos que funciona, durante a pandemia teve uma redução nas vagas de emprego, mas mesmo assim, semanalmente, nós temos milhares de vagas de emprego sendo disponibilizadas para pessoas, tanto que tenham qualificação, quanto as que não têm, pessoas que não têm experiência, que buscam primeiro emprego, pessoas que têm curso superior. Então, semanalmente, essa semana, por exemplo, nós temos 1.754 vagas de emprego disponibilizadas aqui no estado de Goiás, sendo que dessas, 131 são para pessoas com deficiência. Então, assim, a gente tenta buscar sempre de forma mais ampla possível para atender toda a população. Eu acho que hoje um papel central do Estado é olhar nisso, né? E não é só uma política, tem que procurar diferentes tipos de política para as diferentes empresas, para diferentes mão de obra, porque hoje sabemos que o mercado de trabalho não é aquele mercado de trabalho homogêneo, todo igual, Sim, de sim. qualificação igual. Isso não existe mais, nem nunca mais vai voltar a ser assim, né? E muda muito de um município para o outro. Às vezes, um município vizinho do outro tem uma diferença muito grande. Uhum, uhum. Então, aí, eu acho que também esse trabalho que vocês fazem é um trabalho central, porque geral políticas que estão muito próximas do território, do território, do mano de obra, das empresas. Então, com certeza, essas políticas criadas pensando na população local, nas empresas locais, naqueles territórios, tem muita maior possibilidade de dos efeitos serem muito melhores e maiores, né? Que aquelas políticas tão gerais criadas eh, com, com vocês acontece o mesmo que a gente do interior, a gente sempre fala, aquelas políticas criadas em Buenos Aires, muitas vezes não tem nada a ver com a realidade de um estado lá no norte da Argentina, né? Uhum. Mesmo que a gente, eu moro num estado, um dos estados que mais produz renda na Argentina, mas tem outros estados que não são desse jeito, né? Uhum. Então, aquelas políticas, a geração de políticas de emprego, hoje, com certeza, tem que ser um trabalho dos estados, do governo locais, estaduais, eu acho. Muito forte tem que ser o trabalho feito ali, além das políticas do governo federal, né? Mas o governo estadual e os governos municipais, com certeza ali tem muita coisa para passar. E agradecer aqui a oportunidade, Suelen, de estar aqui com vocês, agradecer a professora pela participação e colocar sempre a gerência de intermediação e recolocação do trabalho à disposição aí de quem precisa tanto divulgar vagas, quanto para quem busca curso de capacitação, de qualificação e recolocação no mercado de trabalho. E como uma pesquisadora também, eu me coloco aqui à disposição da senhora, professora, e me coloco à disposição de todos que precisarem. Yara, muitíssimo obrigada pela participação. Professora Andréia, eu estou aqui muito empolgada, porque
E muito feliz, porque se nós pudéssemos, nós poderíamos ficar aqui o dia todo Com conversando. certeza. Cada vez que a gente vai, a gente fica falando. A gente sempre faz isso, né? Sim, porque é algo incrível, porque nós vamos compartilhando as informações, nós vamos aprendendo, e disso também saem ações que nós podemos implementar, pesquisas, então é muito rico. Eu tenho certeza também que as pessoas que assistiram devem estar com esse sentimento, é um sentimento muito próximo, é um tema muito rico, nós precisamos fazer isso mais vezes. Inclusive, eu gostaria de reforçar o que eu falei no começo, a Secretaria da Retomada está sempre buscando essas conexões. Nós não podemos, né, Yara, fazer políticas públicas sem ter essa conexão com as universidades, com a pesquisa, com a ciência, e também sem a conexão com o setor privado. Então, a gente está sempre nesse tripé, buscando estar mais próxima. Nós pesquisamos teses, dissertações, nós lemos TCCs, a gente verifica o que o pessoal está pesquisando, o que está sendo estudado, o que está sendo feito nos estados, nas cidades, né, em outros países. A gente analisa a nossa realidade local, conversa com os moradores das cidades, verifica como que é a cidade, que a gente olha os números, mas a gente também conversa com as pessoas, porque elas que vivem lá. Então, a Marta falou da dificuldade dos dados, né? A senhora falou, a Yara também. E aí, para que a gente possa fazer uma análise mais profunda, ou tentar ter mais dados, a gente também está aplicando questionários, conversando com as pessoas para fazer esse cruzamento e entender qual que é a cidade que se tem agora, como que as pessoas foram impactadas, como que está a questão da subjetividade, qual que é a cidade que as pessoas querem e como que a gente pode construir essa cidade em conjunto. Então, essas conversas, esse seminário que hoje se inaugura, que é o Retomada em Conexão, com a sua presença é incrível, assim, é muito importante para nós, porque é uma forma também de compartilhar com as outras pessoas as políticas, os conhecimentos de outros locais. Então, muitíssimo obrigada, professora. Não, obrigada a você, obrigada por o convite. Para mim, prazer falar com vocês. E eu acho que esse objetivo que vocês têm é o objetivo, deveria ser o objetivo central do Estado. Ter dados da população, falar com as pessoas dos problemas que eles têm, porque é a única possibilidade de gerar políticas que, na verdade, tenham um efeito bom sobre as populações. Não tem outra possibilidade de gerar política se essas políticas se dirigem a pessoas que quase nem existem, ou problemas que as pessoas não têm. Né? Com certeza, a única forma de pensar e criar política é perto das pessoas. Realmente, professora, muitíssimo obrigada. Eu espero que a gente possa se encontrar em outros momentos, fazer essas Com conexões. certeza. E quando a pandemia passar, encontrar-se pessoalmente, né? De Sim, nós novo. te esperamos aqui. Claro. Muito obrigada a todos e todas que Obrigada assistiram. a todos vocês, obrigada à Secretaria da Retomada, bom trabalho, tem muito para fazer, tem muito para fazer. Sim, realmente, aqui a secretaria não para de domingo a domingo, Com certeza. porque, né, o momento é de urgência, as pessoas estão com fome agora, as pessoas estão desempregadas agora, então não tem como parar. Tchau. Tchau, tchau.